Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui com mais um bate-papo legal. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós teremos a entrevista com a doutora Marcele de Carvalho com o tema abusividade dos planos de saúde. Então a gente vai estar conversando com a doutora Marcele aqui pelos espaçosjurídicos.com.br, que vai estar conversando com a gente sobre a abusividade dos planos de saúde. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no Bate-Papo Legal pela TPFest, com a parceria dos Espaços Jurídicos. Uma boa noite a todos vocês. Vamos aguardar a doutora Marcele de Carvalho entrar, mandar um joinha para a gente aqui, para a gente poder aí dar início à entrevista, ok? Uma boa noite. Vamos esperar o pessoal a entrevista. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda no Bate-Papo Legal. E hoje a gente vai estar conversando aqui sobre a abusividade dos planos de saúde. E eu gostaria, em primeiro lugar, que a doutora se apresentasse para o pessoal conhecê-la. Bom, meu nome é Marcele Camargo, eu sou advogada de direito do consumidor, né, focada nessa parte de planos de saúde, que é uma área super ampla, né? E, em primeiro lugar, agradecer também esse espaço que vocês estão abrindo, porque é muito importante esse espaço para a gente falar sobre as abusividades dos planos de saúde, né? Então, assim, os planos de saúde, eles praticam inúmeras abusividades, sem que o consumidor tenha sequer conhecimento disso, né? Pelo fato de que essas informações não são amplamente divulgadas, não é verdade? Então, Com certeza. acaba que os consumidores passam por abusividades todos os dias, sem nem saber que está passando, né? Então, é muito importante que a gente tenha espaços como esses que deixe que a gente informe o consumidor, né? Que é muito importante. E eu já gostaria aí de começar a perguntar o que é considerado abuso nos planos de saúde por lei. Olha, Rita, se a gente for falar dos abusos que o plano de saúde comete sem o consumidor saber, a gente vai passar aqui a noite inteira falando, né? Mas eu já posso aí narrar para você alguns abusos que acontecem com muita frequência. Por exemplo, o artigo 15 do plano de saúde, ele diz que em caso do consumidor ter mais de 60 anos e já está mais de 10 anos no plano de saúde, ele não pode sofrer reajuste por faixa etária. Então, por exemplo, o consumidor que ele foi cobrado o reajuste por faixa etária, já tendo 10 anos no plano de saúde, ele não poderia ter sido cobrado por esse reajuste. Então, acaba que esse reajuste é um reajuste abusivo, né? E é considerado abuso diante da lei, né? E entre outras situações também que eu posso aqui falar com você. Por exemplo, para quem passa por uma cirurgia bariátrica, né, que o plano de saúde muitas vezes nega a cobertura, mas também é contra a lei pelo fato de que a cirurgia bariátrica ela é considerada essencial para a saúde daquele paciente. Ela não é uma cirurgia estética. Então, por ser considerada doença, né, nesse caso também é abusiva a negativa do plano de saúde nesses casos. A gente tem aí também inúmeras situações, como, por exemplo, limitação da sessão de atendimento, né? No caso de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que o plano de saúde quer dizer que a pessoa tem direito a X consultas por mês, por exemplo. Isso também é abusivo, considerando que o consumidor ele tem direito a fazer tantas consultas quanto for necessário para que ele tenha uma efetiva melhora. Não é verdade? Outras situações muito comuns são negativa de cobertura, porque o plano de saúde quis interferir no tratamento daquele paciente. Né? Por exemplo, o paciente com câncer ou com algum outro tipo de doença, e aí o plano negou e disse, não, eu acho que aqui não tem que ser assim, não, acho que tem que ser daquela outra forma. E nesse caso é abusivo porque a competência de dizer como deve ser o tratamento é do médico e não do plano de saúde. Ao plano de saúde cabe apenas cobrir aquele tratamento, né? Então, é muito comum as abusividades dos planos de saúde, elas ocorrem de forma bem corriqueira, né? No caso de próteses também, né? Quando o paciente precisa também da colocação de próteses, isso ocorre bastante, né, doutora? Muito, prótese, órtese, stents, né? Que o plano de saúde, ele se recusa a cobrir essas questões acessórias da cirurgia
mas esses acessórios são indispensáveis à vida do paciente. Então, o plano de saúde ele não pode se negar e essa negativa ela é abusiva. E qual a ligação da ANS em relação aos planos de saúde? Olha, a ANS ela é a agência reguladora, né? Então, é ela que regula os planos de saúde, que faz ali as regulamentações, aqui tem força de lei para os planos de saúde. Então, o plano de saúde ele fica vinculado à ANS, precisando cumprir tudo que estiver em suas resoluções. Inclusive, tem ali o rol da ANS, né, que já dispõe ali todos os procedimentos e doenças que devem ser cobertas obrigatoriamente pelo plano. Então, a ANS ela é a agência reguladora a qual o plano de saúde está vinculado. E quando o plano de saúde ele se nega a um procedimento justificando que é uma doença já pré-existente, o que deve ser feito? Nesse caso, a gente tem que analisar por quê. O plano de saúde ele pode sim recusar uma cobertura em caso de doença pré-existente, mas essa doença pré-existente precisa estar comprovada pelo plano de saúde, né? Por exemplo, em casos em que aquele paciente tinha uma doença, deixou de ter, não comunicou, por exemplo, ali na hora do plano de saúde, o plano de saúde também não mandou fazer nenhuma perícia. Então, o plano de saúde não tem como comprovar, né? Ou um paciente com câncer, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, um paciente com câncer, ele tem o câncer, mas ele já está curado, né? Já passou pelaquela fase que ele está curado do câncer, está só naquela fase paliativa, né? Na fase da cura do câncer. Então, ele não tem mais câncer, né? Então, ele pode passar ali por aquela situação. Inclusive, é bom até ressaltar que o STJ, ele obrigou os planos de saúde a fazerem a cobertura de pessoas que têm doença terminal, mesmo que haja uma resilição, um cancelamento unilateral do plano. Nos casos de fraude, por exemplo, que a pessoa não comunicou que tinha uma doença pré-existente, né? E aí não comunicou que tinha essa doença pré-existente, né? O plano de saúde se recusou, ele descobriu posteriormente que a pessoa tinha e aí fez a resilição do contrato. Nesse caso, o plano de saúde ele deve também continuar com o tratamento daquele paciente até que ele tenha uma efetiva alta, tá certo? E há casos também que a pessoa não sabe que é portadora, vamos supor, do câncer também. Isso. Então, ela faz pela demora do SUS, né? Então, ela acaba fazendo um convênio médico e, a partir daí, em poucos meses, acaba descobrindo que tem câncer. Neste caso, o convênio vai cobrir ou vai ter um custo adicional? Como é que funciona nessa O convênio, parte? nesse caso, precisa cobrir, porque, primeiro, a pessoa não sabia, então ela não tinha má fé, né? Nesse caso, ela não informou com antecedência porque ela não tinha conhecimento. A carência é justamente para proteger até os planos de saúde de eventual má fé, o que não é o caso dessa pessoa, certo? E para quem já sabia da doença pré-existente, existe aí um prazo de carência de 24 meses. Então, mesmo que a pessoa tenha consciência da doença pré-existente, informe isso ao plano, ela tem aí 24 meses para poder cumprir esse período de carência e o plano também precisar cumprir. E as operadoras podem suspender a consulta ou o tratamento por atraso? Na verdade, ela não pode se recusar a cobrir um tratamento do paciente em atraso de pagamento inferior a 60 dias. Nesse caso, ela só pode, inclusive, fazer o cancelamento unilateral do plano após 60 dias e tendo notificado aquela pessoa acerca da inadimplência. Então, ela também não pode esperar os 60 dias, ir lá e cancelar e pronto. Aí a pessoa, quando vai lá precisar do convênio, o convênio cancelou. Não, ela precisa aguardar os 60 dias e notificar aquele consumidor no 50º dia. Né? Então, assim, 50 dias depois, ela precisa notificar o consumidor: olha, eu vou cancelar o plano. Mas o consumidor ele não pode chegar ali para o atendimento e aí ele vê o atendimento negado pela falta de pagamento inferior a 60 dias. Mas isso não é o que acontece na prática, Não né, é o doutora? que acontece na prática. Então, se acontecer com você, eu sugiro que você entre em contato com o plano de saúde e fale: olha, vocês estão aí recusando o atendimento porque eu estou inadimplente, mas a inadimplência ela é inferior ao período previsto por lei. E aí tentar negociar com o plano de saúde. Só que na maioria dos casos a gente sabe que isso não vai dar certo. Então a melhor opção é efetivamente procurar um advogado para poder ingressar com uma ação na justiça e conseguir, inclusive nesse caso, conseguir danos morais, né? Porque ele fez uma coisa que é contrária à lei, né? E quando se trata de reajuste,
os famosos reajustes que dão uma dor de cabeça. Ele pode estar fazendo reajuste por faixa etária, no caso, a pessoa tem 59 anos, fez aniversário, virou para 60, já fazer esse reajuste? Ou Olha, não? esse caso é o que mais tem o interesse das pessoas, né? Porque as pessoas estão ali todos os meses despendendo um alto valor do seu orçamento para pagar os planos de saúde. Então, o reajuste, ele é um assunto muito de interesse público aí, né? Com relação ao reajuste por faixa etária, ele não é ilegal, tá? Pode acontecer o reajuste por faixa etária. O problema do reajuste por faixa etária é que os planos de saúde acabam exagerando nesse reajuste e as pessoas, por não terem conhecimento, elas acreditam que o plano está agindo dentro da legalidade e aí acabam passando por essas abusividades. Então, por exemplo, essa questão que eu trouxe no começo da live, né? Que se a pessoa tiver mais de 10 anos no mesmo plano de saúde, tiver mais de 60 anos, ela não pode sofrer esse reajuste por faixa etária. Outra questão também é que existe uma regra na realidade que o STJ fixou para esses casos de reajuste por faixa etária, que ele é assim, ó, a última faixa etária, que é 59 anos, ela não pode ser, o máximo que pode ser cobrado é 6 vezes mais da primeira faixa etária. Então, por exemplo, o que tiver ali a mensalidade do plano da primeira faixa etária, pode ser até 6 vezes menor do que a última. Se for maior do que isso, é abusivo também. Então, os idosos são os que mais sofrem nesses casos pelo fato de que o plano de saúde tem interesse em permanecer com as pessoas mais novas no plano, né? E aí, inclusive, acabam até nem fazendo reajustes muito altos para incentivar que aquela pessoa jovem pague o plano, continue no plano. E aí, quando chega ali naquela última faixa etária, eles querem aplicar no idoso, né? Primeiro, muitas vezes para forçar o idoso a sair do plano de saúde, né? E também porque depois ele não vai poder reajustar mais. Inclusive, o reajuste após os 60 anos é um reajuste indevido por força até do Estatuto do Idoso. Então, por isso que a última faixa etária atualmente é 59 anos. Né? Existe um reajuste muito comum também que acontece, principalmente analisando o contrato de plano de saúde antigo, que é o reajuste após os 65 anos, ele aplica o reajuste de novo. Então, nesse caso, também aí ocorre um duplo reajuste por faixa etária. Então, o reajuste por faixa etária é um reajuste possível, sim, mas acaba que na maior parte das vezes os planos eles reajustam em valor muito alto, né? Inclusive além do que deveria, estando acima dessa regra das 6 vezes mais. É porque o idoso é o que mais é caro, vamos dizer assim. Acredito por eles pensar que é o que mais utiliza a rede. E se a gente for fazer um balanço, é tanto igual, tanto para o idoso quanto para a criança, né? A criança acaba utilizando mais ainda a rede, tanto com exames, com pediatras, né? Então, acaba tendo mais uso na parte do infantil do que do idoso em si, né, doutora? É verdade. A gente tem aí, na verdade, que as crianças, elas são aí a primeira faixa etária. Então, o valor do plano de saúde, ele não é nem tão alto. Agora, quando chega na última, efetivamente, o idoso, ele utiliza mais. Então, o reajuste, ele é um reajuste legal, mas ele tem que respeitar esses parâmetros, essas regras fixadas, que é de 6 vezes mais. Quer dizer, a última faixa etária, que é 59 mais, ela só pode ser até no máximo 6 vezes mais do que a primeira faixa etária. Então, inclusive, depois dos 59 anos, nem pode mais haver reajuste. E caso você sofra esse reajuste aí após os 65, é um reajuste indevido. E aquele reajuste anual, só vai ficar aquele reajuste anual normal, ou nem Pronto. esse pode? O reajuste anual, ele pode acontecer porque ele é para manter um balanço assim da relação contratual com o consumidor, né? O equilíbrio contratual. Mas aí a gente vem aí uma outra questão, né? Que é justamente o fato de que os planos de saúde recorrentemente eles abusam do reajuste anual. Por exemplo, e aí a gente até provavelmente vai adentrar nessa questão, mas a gente tem aí a questão dos planos de saúde individuais e do plano de saúde coletivo. O plano de saúde individual, ele tem o seu índice de reajuste fixado pela ANS. Então, a ANS fala, olha, só pode reajustar até isso daqui, nos planos de saúde individuais e familiares, né? Então, esse reajuste, inclusive, para esse último ano, foi de 15,5%. Né? E aí, já nos planos de saúde coletivos, que são os preferidos do plano de saúde, que eles mais querem vender,
é porque a ANS ela não tem essa gerência com relação aos índices de reajuste que vão ser fixados. Então, o plano de saúde ele acha que ele tem um cheque em branco, né, para poder reajustar o plano de acordo com a cabeça dele, com o que for mais vantajoso para ele, porque ele acha que não vai ter essa fiscalização. Então, por exemplo, eu estava olhando outro dia uma tabela que mostrava os reajustes anuais, né, fixados pela ANS e os reajustes anuais colocados pelo plano de saúde desde 2012, né? Então, assim, vamos botar de uns 10, 11 anos para cá. E aí a diferença é de 300% entre o que a ANS permite e o que o plano de saúde ele faz, né? Então, qualquer contrato pode ser revisado, pode haver a revisão do contrato de plano de saúde, porque isso que eu vou falar é uma coisa muito importante para os consumidores. Qualquer reajuste que o plano de saúde vá fazer, ele precisa comprovar o porquê ele está reajustando. Isso é uma questão do direito à informação. Então, ele não pode, que a maioria dos casos vem assim, ó. Olha, eu vou reajustar porque o ano passou, aí eu estou fazendo um reajuste agora, eu vou fazer de novo ano que vem, né? E aí, esse reajuste é para que eu mantenha os meus padrões de qualidade. Gente, o padrão de qualidade tem que ser cumprido, porque você está pagando por esse padrão de qualidade. Então, ele precisa comprovar o porquê ele está reajustando esse preço, inclusive com cálculos. Ele tem que mostrar com cálculos. No caso do plano de saúde coletivo, tem a questão da sinestralidade, né? Que é justamente a desculpa que o plano de saúde usa para aumentar e fazer um reajuste abusivo. Só que, como eu falei, ele tem que comprovar essa quantidade, né, de tratamentos que foram feitos, de busca de plano de saúde que foram feitos por aquele consumidor. Então, ele não pode simplesmente reajustar e não comprovar. Ele precisa comprovar. E se o plano de saúde não comprovar o porquê houve esse reajuste, né, o consumidor ele pode entrar com uma ação revisional e conseguir de volta tudo aquilo que ele pagou indevidamente. Então, imagina só o tanto que o pessoal recebe de volta quando você vê essa diferença de 300% a variação acumulada entre a ANS e o próprio plano de saúde aplicando esse reajuste. Eu ia até perguntar se existia alguma diferença de abusividade entre os determinados planos que nós temos, né? O empresarial, mas já está aí dada a resposta, né? Que é justamente na parte do reajuste, né? Isso. Que há diferença entre o empresarial, o individual e o familiar, né? Porque, na Hoje, realidade, o plano de saúde individual, ele é para a pessoa individual, né? Eu aqui faço um contrato de plano de saúde. O familiar, ele é voltado para a família. Só que o plano de saúde, ele é muito pertinho. Ele não comercializa mais o plano de saúde familiar. Ele, hoje em dia, inclusive, ele coloca as famílias e vincula um CNPJ para dizer que é um plano de saúde empresarial. Só que o plano de saúde empresarial, ele é para empresas, que existe ali uma relação empregatícia, né? Ou, por exemplo, para entidades de classe, como OAB, sindicatos, não é para famílias. Então, hoje em dia, inclusive, esses tipos de plano de saúde, que são coletivos só para os sócios daquela empresa, né? Que é só para os familiares, ele é conhecido como falso coletivo. E aí já tem um entendimento de que, nesses casos, deve ser aplicado o reajuste fixado pela ANS e os planos de saúde não podem fixar esse reajuste de forma aleatória. e esse reajuste é tanto para plano de saúde quanto para odontológico também, né? Vale para os dois. Olha, no caso do plano de saúde odontológico, né, não existe essa cobertura pelo plano de saúde. É um plano de saúde específico para o dente, né? Sim, porque muitas empresas, né, têm ele separado, né? O plano de saúde e o plano odontológico, mas as regras funcionam para os dois iguais, né? Funciona para os dois iguais. No caso da gestante, como que fica em relação ao bebê? Ele precisa ser incluído no plano quando nasce ou quando ele tem um parto prematuro? Como que é a procedência que deve ser feita? No caso da gestante, na realidade, se a pessoa já tiver num plano de saúde e aí o plano de saúde dela cobrir essa parte obstétrica, né? Tiver essa cobertura obstétrica, ela não tem nem com que se preocupar, porque o plano de saúde cobre tudo. Agora, quando a pessoa faz o plano de saúde, existe uma carência de 300 dias para poder haver essa cobertura obstétrica. Então, a pessoa entra, tem que esperar 300 dias. Agora, esse prazo, ele pode ser reduzido.
Mas aí, por alguma negociação feita com o plano de saúde, mas essa redução tem que constar no contrato, né? Então, tem que estar ali tudo constando direitinho no contrato. No caso de haver um parto prematuro, essa gestante precisa estar dentro do período de carência de 300 dias. Mas a criança, no caso, o convênio cobre se caso ela precisar ficar internada, no caso de ser um prematuro, o convênio tem essa cobertura? Então, no caso do convênio, só existe essa cobertura após os 300 dias, que é o período de cobertura para questões obstétricas, né? Existe, se o seu plano de saúde tiver cobertura obstétrica, né, ele vai cobrir essa situação após o período de carência de 300 dias. Tá certo. E a gente tem a pergunta dos internautas que enviaram pelas redes sociais, e a gente tem o Paulo Garcia, de São Paulo. Ele pergunta: eu gostaria de saber quais os procedimentos necessários para entrar com ação, independente do tipo de plano de saúde contratado. Certo, mas nesse caso, como assim procedimento? Ele está perguntando com relação às provas, com relação a que assunto? Reajuste por faixa etária, está falando de qual assunto? Acredito que seja as provas que ele precisa ter para poder entrar com a ação. Sim. Então, nesse caso, vamos supor que seja pela negativa de cobertura do plano de saúde. Então, ele precisaria comprovar, né, a negativa do plano, vai mostrar ali a carteirinha dele, mostrando que ele é usuário do plano de saúde. Geralmente, nesses casos, também eu costumo comprovar os 3 últimos meses de pagamento, para mostrar que a pessoa ali ela é consumidora, que ela está pagando, né, que ela é usuária. E se for um caso de negativa, comprovar a negativa de cobertura do plano de saúde. A gente vai dizer, olha, esse procedimento aqui que você negou, ele está aqui coberto, né, pela ANS. A ANS diz que você precisa cobrir, ele não está cobrindo por quê? Né? Então, a gente comprova essa negativa de cobertura. Também tem os casos em que o plano de saúde fica demorando de cumprir. Então, nesse caso, a gente pede, solicita autorização e o plano de saúde não autoriza, nem diz não, nem diz sim, né? Fica ali naquela espera infindável. E aí a gente precisa de uma certa urgência para poder ingressar com essa ação. Quando é um caso de cirurgia, né? E aí precisa entrar com ação e dizer que o plano de saúde não está respondendo, demonstrar que a gente entrou em contato, que a gente solicitou, que o hospital entrou em contato, que ele não está respondendo, que está demorando de responder. Então, por que essa demora? Se for um caso de reajuste, né, aí o advogado ele entra com uma ação, geralmente a gente notifica, né, o plano de saúde pedindo o histórico de cobrança daquele plano, para poder a gente ver quais foram os percentuais aplicados mês a mês e ano a ano, né, com relação àquele contrato. Só que o plano de saúde ele não responde. Mas isso é bom para a gente, porque a gente mostra que o plano de saúde ele não respondeu. Então, nesses casos, a gente entra com uma ação pedindo que o plano de saúde forneça essa documentação para poder entrar com a ação principal, pedindo, né, a revisão dos reajustes. E tem um prazo, mais ou menos, doutora? Quando entra com essa ação? Então, na realidade, existe um prazo prescricional de 3 anos. E aí eu sempre costumo dizer assim para os meus clientes, é bom não ficar esperando se resolver sozinho. A gente tem que entrar logo com a ação. Porque nos casos de plano de saúde, nos casos de plano de saúde, o contrato ele é de trato sucessivo. Então, ele se renova mês a mês. Então, quanto mais a pessoa demora para entrar com uma ação, por exemplo, revisional, mais ela perde para trás. Né? Porque, imagina, eu estou aqui pedindo a revisão do meu contrato de plano de saúde, dos reajustes aplicados, né? E aí, você tem um contrato de 10 anos, por exemplo. E aí você está ali com as cobranças desde 2018, por exemplo. Então, a cada mês que você demora para entrar com uma ação revisional, é mais tempo para trás que você deixa de reaver. Porque o prazo prescricional para entrar com uma ação revisional é de 3 anos. Então, é 3 anos a contar a partir da data de entrada. Então, quanto mais você demora, é mais meses que você vai deixar de reaver para trás. Então, tá aí esclarecimento da doutora. E a Silmara Aguiar, de São Paulo, pergunta assim: eu entrei com um pedido de reembolso sobre o pagamento de um exame que não estava constando o final de carência. Faz 90 dias. A resposta deu negativo. O que eu devo fazer? Devo entrar com ação?
Olha, nos casos de reembolso, o plano de saúde ele é obrigado a reembolsar você nos casos em que ele não tenha, por exemplo, um atendimento próximo. Sei lá, você quis ir fazer um exame com a psicóloga, com a médica neurologista, né? E você mora numa cidade em que não tinha ali próximo a você um médico competente, credenciado ali para te atender. E você foi obrigada a ser atendida em um outro lugar. Então, nesse caso daí, o plano de saúde ele é obrigado a te reembolsar. Ou também você pode ter escolhido numa médica por uma escolha sua, porque você acha que ela é uma médica melhor, né? E eu falei, não, eu quero nesse médico. E aí você pediu esse reembolso. Só que nesse caso, o plano de saúde ele só vai reembolsar até o limite do que ele pagaria para os conveniados dele. Então, por exemplo, se a consulta custou R$ 300 e aí os conveniados dele ganham 150 por cada consulta, ele só vai cobrir, fazer esse reembolso até 150. Então, nesses casos de reembolso, acredito que vale a pena, assim, fazer uma análise desse caso para poder verificar o motivo da recusa do reembolso, porque o plano de saúde deve, sim, fazer esse reembolso em casos em que ele não tinha uma cobertura próxima ali, uma rede credenciada de atendimento e você foi obrigada a ir distante ou por escolha sua mesma ou em caso de emergência também. Certo. E a Monique Silva, de Minas Gerais, ela pergunta: após a conclusão de 24 meses de carência para doenças pré-existentes, a minha operadora se negou a fazer uma cirurgia. O que eu devo fazer? Entrar com ação. Entrar Nesse com caso, ação, entrar né? com ação, porque eles podem sim recusar em caso de doença pré-existente, mas existe aí um período de carência de 24 meses. Então, se você já tem mais tempo do que isso no plano, né, mais do que 2 anos no plano, então, nesse caso, essa recusa de cobertura ela é indevida. E a Suzane Freitas, de Fortaleza, diz assim: eu gostaria de saber sobre gravidez. Se durante a gestação a minha gravidez se tornar de alto risco, o convênio deve garantir a cobertura total? Sim, deve cobrir a garantia total, né, a cobertura total, em caso de ter já 300 dias da carência do plano de saúde. Independente se é de alto risco ou não, Independente né? se é alto risco ou não, porque ela teria essa cobertura obstétrica. E o William do Nascimento de Brasília, ele diz assim: eu gostaria de saber o prazo após o meu filho nascer para mim poder incluí-lo no convênio. E se é preciso eu pagar algum tipo de taxa a mais ou não. O meu plano é familiar, ele diz. Então, nesse caso daí, ele tem até 30 dias para incluir o recém-nascido, certo? No plano de saúde sem carência. Então, não haveria pagamento de taxa, porque ele vai poder incluir aí sem carência o filho dele até 30 dias, que é um dependente, né, dele. Então, ele tem 30 dias para incluir. Agora, passou desses 30 dias, aí ele vai passar pelo período de carência, a criança. Então, é bom agilizar logo para poder incluir o bebê. Então, não é pago nenhuma taxa, então, né, doutora? Mesmo que esteja dentro da carência, no caso, e ele quiser incluir. É porque depende do sentido do pagamento da taxa, né? No caso, eu não sei qual é o procedimento do plano de saúde. Agora, a criança ela não precisa passar por um período de carência. Então, ele estaria sendo incluído como dependente e a partir daí haveria um acréscimo da mensalidade, né? Pela inclusão desse dependente. Certo. E a Flaviane, de Minas Gerais, diz assim: meu irmão fez um convênio individual, após 6 meses sofreu um infarto e adquiriu a doença pré-existente. Eu gostaria de saber como fica em relação às carências. O convênio é obrigado a tratá-lo? Ele já tinha feito convênio. Sim, 6 meses depois ele sofreu um infarto. Aí ele adquiriu essa doença pré-existente. Só que ainda está nesse período de 24 meses. Ela quer saber se essas carências saem após do infarto ou como que fica. Então, na realidade, vai depender aí do procedimento que ele vai ter que passar. Se for um caso de urgência, vamos supor, ele teve um infarto.
E aí ele foi lá ser atendido. É um caso de urgência. Então, nesse caso, a carência é de 24 horas. Ele tendo 6 meses no plano de saúde, ele não precisaria passar pelo período de carência para esses atendimentos que sejam essenciais para a vida dele, né? Era um caso de urgência. Então, estou passando mal em casa, né? Vou precisar correr para o hospital porque estou me sentindo mal. Então, esse caso é um de urgência. Então, nesse caso, a carência de 24 horas, ele já estaria dentro do período de carência. Agora, para o tratamento da doença, ele precisaria esperar esse período de carência do plano de saúde dele, o normal. Agora, eu só vou, na verdade, fazer uma sinalização. Muitas vezes, as pessoas, elas trocam de plano de saúde para ir para um outro plano de saúde que é mais vantajoso para ela, né? Pela questão do valor, ou por ter coberturas diferentes. E aí o plano de saúde novo, ele exige o período de carência. Então, é muito importante falar que se você já tiver mais de 2 anos no seu plano de saúde, certo? E já tiver cumprido aquelas carências anteriores no plano que você está, se você estiver pagando direitinho o seu plano de saúde, o plano de saúde estiver ativo, nesse caso, você pode migrar para outro plano sem precisar passar por um novo período de carência. Então, assim, no caso desse rapaz que teve um infarto, ele fez um plano de saúde novo ou ele veio de um antigo e foi cobrado carência desse novo? Então, isso é uma coisa também para a gente analisar e discutir. Porque se ele veio de um plano, outro plano de saúde e migrou para esse novo plano de saúde que foi exigido a carência, a gente pode discutir judicialmente para que ele nem precise terminar de cumprir esse período. É porque existe a troca, a transferência, né? Que acaba indo para o outro plano, né? Exato. E eu gostaria... A troca de a portabilidade de plano de saúde, né? Que ele vai para um novo plano, mas ele já cumpriu todos os períodos de carência antigos, né? Já tem mais de 2 anos no plano, o plano está ativo, né? Quer dizer, ele não cancelou o plano para fazer um novo, ele já pagou, está pagando a mensalidade direitinho. Nesse caso, então, o novo plano de saúde que ele quer ir, ele não pode exigir um novo período de carência. Inclusive, isso aconteceu recentemente comigo, né? Que o plano de saúde estava super caro, pagando um absurdo o valor do plano. E aí eu falei, não quero ficar nesse plano de saúde, não, porque está muito desvantajoso para mim. Vamos agora aproveitar a livre concorrência, que eu vou procurar um plano mais barato. E aí eu achei um plano mais barato, efetivamente, e quis migrar para esse plano. Minha avó, que ela é idosa, ela também estava no plano de saúde e queriam exigir carência dela. Aí eu fui lá, né, na corretora de plano de saúde e falei, estão exigindo carência por quê? Né? Ela está aí cumprindo todos os requisitos no plano antigo, não é para estar cobrando carência dela. Né? Então, nesses casos, o que eu aconselho para alguém que foi recusada a portabilidade sem carência é que essa pessoa ela vá na ANS, pegue uma carta de portabilidade, certo? E leve para um novo plano. E aí, quando você for solicitar essa portabilidade no novo plano, você pede um comprovante, número de protocolo, né? Dessa migração, para que o novo plano não possa alegar que você não solicitou. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. No caso do marido que já tem o convênio do trabalho, Certo. Ele casa e ele quer incluir a esposa, ela vai ter que cumprir carência? Ela vai ter que cumprir carência, porque ela é uma dependente nova, né? Ela é dependente dele, mas ela é uma nova usuária. Ela vai ter que cumprir todos os períodos de carência normalmente. Nos 24 meses, normalmente, tanto para cirurgia e tudo. Exatamente. Mesmo ele tendo aí 10 anos de convênio, ela é nova, então tem que cumprir desde o início. Tem que cumprir desde o início. E eu gostaria de perguntar para a doutora se faltou a gente falar algo, salientar aqui na entrevista, algo que seria importante para as pessoas que não foi perguntado? Na realidade, a gente falou aqui sobre tudo que... As maiores reclamações dos consumidores, na realidade, se tratam justamente sobre essas perguntas que foram feitas, né? Que é a negativa de cobertura, reajuste anual, né? O reajuste por faixa etária. Então, a gente falou sobre tudo isso. Então, todos os principais assuntos de plano de saúde foram abordados. Caso o pessoal tenha mais dúvida, pode perguntar. Se a pessoa que está acompanhando ao vivo quiser mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode mandar a sua pergunta, que a doutora acaba tirando aí
a sua dúvida. Então, quem quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade. E, doutora, essa parte dos planos de saúde, ela é muito delicada, né? Porque, na verdade, a pessoa contrata, mas às vezes não entende o contrato em si. Seria importante a procura de um especialista para que orientasse sobre o contrato antes de fazer o plano? Na realidade, os planos de saúde, existe essa proteção tão grande para os usuários, para os consumidores, pelo fato de que os contratos de plano de saúde, eles são por adesão. Então, o consumidor, ele não tem muita gerência com relação às cláusulas que estão ali nesse contrato. Isso não acontece no caso de empresa, que tem essa paridade de armas com os planos de saúde para que ela possa negociar aquelas cláusulas contratuais. No caso do usuário, ele apenas adere àquele contrato, que inclusive pode ser desvantajoso para ele. Então, nesse caso, caso ele tenha algum problema com relação ao contrato e queira questionar, né, aí teria que haver um questionamento judicial ou, inclusive, enviar uma notificação extrajudicial, porque existem cláusulas no contrato que são realmente abusivas. Por exemplo, uma cláusula contratual que negue um tratamento de uma doença que esteja coberta pela ANS. Essa negativa, essa cláusula, é uma cláusula abusiva, né? Então, qualquer cláusula que tire direito do consumidor é uma cláusula abusiva. Então, essa cláusula pode ser discutida judicialmente. Nos planos de saúde antigos, como eu falei, aqueles mais antigos, inclusive, eles nem colocavam as faixas etárias no plano de saúde. Então, assim, você pega o contrato, ele informa assim, ó, vai ter reajuste por faixa etária, vai ter reajuste anual. Mas ele não informa os percentuais com antecedência. Ele vai aplicando aleatoriamente conforme o tempo vai passando, né? Então, nesses casos, a gente tem que questionar esses reajustes judicialmente. Então, existem muitos casos em que há cláusulas abusivas e que o consumidor pode passar por sufocos no curso desse contrato. É sempre bom ter uma orientação antes, né? Exatamente. Para escolher da melhor maneira. Exatamente. Com certeza. E, doutora, eu gostaria que você passasse as suas redes sociais, os seus contatos, para quem quiser estar entrando em contato com a doutora, quiser tirar dúvida, esclarecimento, ou contratar os seus serviços. Como é que funciona? Bom, o meu Instagram, né, ele é marcelicamargo.adv. Vocês podem aí estar olhando as postagens. Eu sempre posto sobre curiosidades no meu Instagram e curiosidades muito informativas, né? Porque eu sempre busco trazer informações novas para os consumidores, informações pouco disseminadas, né, no meu Instagram, né? E a pessoa pode entrar em contato comigo através de lá. Lá no meu Instagram também tem o link do meu WhatsApp, então caso queira entrar em contato é só clicar lá. Marcelica Margo. Tá aí para quem quiser, é só pegar o link do WhatsApp lá no Instagram da doutora, já direto, que ela dá orientação. Online também a doutora atende? Online é o que eu mais atendo, porque hoje em dia o advogado ele não precisa, né, mais estar naquele estado ou naquele local para poder atender, já que a gente pode entrar com ação ou fazer atendimento por todo o Brasil. Né? Hoje em dia, graças a Deus, isso é possível o advogado, atendimento por todo o Brasil. Então, se a pessoa também quiser tirar dúvidas, eu tenho cliente no Rio Grande do Sul, tenho cliente na Bahia, tenho cliente em Pernambuco, eu tenho cliente no Brasil inteiro. Então, a pessoa querendo entrar em contato comigo, faça sim esse atendimento online. E eu agradeço a sua presença aqui no Espaço Jurídico. Lembrando que a doutora também faz parte dos espaçojurídico.com.br. O pessoal também pode estar mandando dúvidas lá no chat, que a assessoria dos espaços jurídicos passa para a doutora as perguntas aí, o contato para ela. Então, agradeço a sua presença aqui no Espaço Jurídico e na nossa entrevista também no Bate-Papo Legal. E quem sabe nós marcamos aí um novo bate-papo para estar conversando sobre mais esclarecimentos aí para a população. Porque é muito assunto, é tanto assunto que a gente não consegue tratar numa live só. É verdade. E o tempo também é curto, então não tem como a gente tratar tudo, mas eu espero vê-la numa próxima entrevista aqui no Bate-Papo Legal. Muito obrigada. Obrigada, doutora, uma boa noite. Pessoal, o Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a presença, a audiência de vocês aqui na entrevista dos Espaços Jurídicos, e nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite.